Olá, turma, sejam bem-vindos. Iremos iniciar mais uma aula de Fisiologia Humana. Hoje vamos estudar a regulação da glicemia. Eu sou a professora Nicole Galvão, do Departamento de Fisiologia e Comportamento, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A glicemia é a concentração de glicose no sangue. Antes de estudarmos como a glicemia é regulada, vamos entender por que regular a glicemia. Então, primeiramente, porque alguns tecidos, eles usam exclusivamente a glicose como fonte energética. Por exemplo, o cérebro, a retina, epitélio germinativo e hemácias. Então, esses tecidos, eles precisam ser constantemente supridos com glicose. Então, o sangue precisa ter um nível mínimo de glicose para atender a demanda desses tecidos. Por outro lado, se a glicose no sangue passa a ser demasiadamente elevada, isso traz alguns prejuízos para o indivíduo, porque a glicose ele é um importante fator osmótico para o sangue. O aumento da glicose leva ao aumento da pressão osmótica. O aumento da osmolaridade sanguínea faz com que a água saia dos tecidos e migre para o sangue, causando desidratação tecidual, sede também. Como consequência disso, começa a haver um aumento de sobrecarga renal para reduzir aquele excesso de água no sangue, e isso pode induzir o surgimento de algumas patologias, além da poliúria, que é o aumento na frequência urinária. O aumento da glicemia também é prejudicial para a estrutura dos vasos sanguíneos, pois a glicose ela pode se depositar nos vasos e fazer com que esses vasos fiquem mais rígidos e se tornem mais facilmente quebradiços. Além disso, disfunções no metabolismo da glicose, dos carboidratos, fazem com que os lipídios sejam utilizados como fonte energética. Fisiologicamente, existem algumas situações em que o corpo passa a utilizar preferencialmente o lipídio como fonte energética, por exemplo, durante a noite, onde há secreção do GH. Porém, em um estado patológico, onde a glicose não pode ser utilizada como fonte energética, por exemplo, na diabetes mellitus, e aí sim a utilização dos lipídios como fonte energética passa a ser excessiva, isso leva também a alguns prejuízos no organismo, devido à produção dos corpos cetônicos, que causa acidose metabólica. Então, é importante que os níveis de glicose no sangue eles sejam mantidos em faixas ideais, porque eles nem podem ser demasiadamente baixos, já que alguns tecidos utilizam exclusivamente a glicose como fonte energética, e a gente está começando a entender também que a utilização excessiva de lipídios como fonte energética pode levar à acidose metabólica. Por outro lado, não podemos manter a glicose em níveis muito altos no sangue, porque ela leva à alteração de pressão osmótica do sangue e também à alteração estrutural dos vasos. Essas alterações estruturais dos vasos, tornando eles mais quebradiços, são percebidas principalmente nos vasos mais finos. Aqui a gente tem ilustrado a retinopatia diabética, ou seja, vocês podem ver aqui uma retina que tem a vascularização saudável, normal, e aqui uma retina que já tem um prejuízo devido à má vascularização causada pelo enrijecimento dos vasos na diabetes mellitus. Vejam aqui que a visão desse indivíduo que apresenta retinopatia diabética é prejudicada. Percebam que a visão ela é um pouco mais borrada, então não tem aquela acuidade visual de um indivíduo saudável. Os vasos de menores calibres das mãos e dos pés também são prejudicados pela neuropatia diabética. Vejam só, a gente tem ilustrando aqui um nervo, a bainha de mielina. Aqui nós temos um vaso, vocês vejam que o diâmetro do vaso ele é bem estreito nessas regiões, né, na ponta dos dedos da mão, dos pés. E aí, o enrijecimento desses vasos durante a diabetes faz com que esses vasos estreitos se rompam, né, dificultando, então, a irrigação desse neurônio aqui, desse nervo, na verdade, e aí vai fazendo com que a bainha de mielina e o próprio nervo, né, ele vá sendo degradado. Então, o indivíduo começa a apresentar uma neuropatia, uma falta de sensibilidade, por exemplo, nas extremidades, né, das mãos e dos pés.
Então, vários hormônios, eles trabalham em conjuntos para manter a glicemia. Dois hormônios muito importantes são a insulina e o glucagon, eles são produzidos no pâncreas. Porém, existem outros hormônios, fora os hormônios pancreáticos, que também participam do controle glicêmico. Ao longo das aulas, nós já vimos a ação das catecolaminas sobre a questão glicêmica, do cortisol, do hormônio do crescimento e também dos hormônios da tireoide, o T3 e T4. Então, na aula de hoje, nós vamos iniciar conversando sobre a ação da insulina e, posteriormente, do glucagon. Mas vamos também revisar a ação do cortisol, das catecolaminas e do T3 e do T4 sobre o controle glicêmico. Vejam aqui que isso aqui nós temos a curva aqui da glicemia, né, dos níveis de glicose no sangue. Vejam que assim que a glicose começa a elevar no sangue, em função da ingestão e da digestão dos carboidratos e absorção, ao final, você tem logo, imediatamente também, a curva da insulina. Então, a insulina, a secreção da insulina, ela segue o aumento da glicemia. Nesse momento, né, vai então ocorrer a queda do glucagon. O glucagon é um hormônio contrarregulatório, né? Ele só vai estar alto, vocês vejam aqui que ele começa a subir quando a glicemia começa a cair, pois a função do glucagon é elevar a glicemia. Então, o glucagon e a insulina, eles trabalham em tempos opostos, ou seja, em tempos distintos. Quando um está elevado, o outro está baixo. Aqui nós temos a interação do glucagon com outros hormônios contrarregulatórios, ou seja, os hormônios contrarregulatórios são aqueles que são hiperglicemiantes. Nós já tínhamos visto essa ilustração aqui nas primeiras aulas de endocrinologia. Sabemos que o cortisol é um hiperglicemiante, vejam aqui, ele tem essa característica de elevação da glicemia. Aqui nós temos a epinefrina ou a adrenalina, aqui nós temos o glucagon. Então, veja, cada um desses hormônios hiperglicemiantes tem a sua maneira específica, o seu padrão de elevar a glicemia, mas o que ocorre de fato é que eles não trabalham de maneira isolada. Eles trabalham todos em conjunto. Quando há liberação de glucagon, também há de cortisol e de epinefrina. Então, como resultado, no indivíduo, nós temos essa curva aqui de aumento de glicemia. Aqui nós temos ilustrado uma figura com as células pancreáticas. Essa célula em azul é a célula alfa. A célula aqui em amarelo é a célula delta. E aqui é a célula beta. Essa célula em cinza é a célula beta. Isso aqui, esse conjunto de células, se chama iota de Langerhans, que é a parte endócrina do pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista e é formada por ácidos, que é responsável pela produção exócrina, que é o suco pancreático, importante para o processo digestivo. Então, nós vamos estudar a ação, na verdade, dessas células endócrinas. Inicialmente, as células betas, pois as células betas são as responsáveis pela produção de dois hormônios, a insulina e a amilina. A insulina é muito importante para o controle da glicemia, como nós vamos aprender a seguir. A amilina é um hormônio de ação parácrina, que tem função apenas de inibição da secreção da insulina. Então, hoje nós não vamos adentrar no estudo da amilina. As células alfas, aqui ilustradas em azul, elas são produtoras de glucagon. O glucagon também é um hormônio muito importante para o controle glicêmico, com funções opostas da insulina. E as células deltas, aqui em amarelo, secreta a somatostatina. A somatostatina, produzida pelas células deltas, tem ação parácrina de inibição da insulina e também do glucagon. Alguns de vocês podem estar se perguntando, essa somatostatina é a mesma somatostatina que participa da regulação do hormônio do crescimento? E eu respondo para vocês que sim, é a mesma molécula. Só que lá, aquela molécula, aquele hormônio, ele tem ação endócrina, está envolvido no mecanismo de controle do hormônio do crescimento. E essa aqui, ela tem uma ação parácrina. Ela vai estar sendo produzida pelas células deltas, aqui ilustrado, e tem função de inibição parácrina de insulina e glucagon. Então, é mais um exemplo de que um mesmo hormônio, ele pode ter diversas funções, inclusive funções endócrinas e funções parácrinas. A resposta de um hormônio, relembrando, turma, depende do tipo de receptor que esse hormônio está agindo, e não só do tipo do receptor, mas de todo o maquinário intracelular que aquele receptor está modulando.
A gente sabe que podem ser vias que estejam sendo ativadas e vias que estejam sendo inibidas. O receptor ele pode ativar ou inibir vias, por isso que nós falamos, depende do tipo de vias que aquele receptor está modulando. Então, dentre esses hormônios pancreáticos, nós vamos principalmente estudar hoje a insulina e o glucagon. Já que é tão importante manter a glicemia em níveis adequados, como é que o clínico pode, então, fazer a investigação dos níveis da glicemia? Vejam só, aqui nós temos os valores da glicemia em jejum. Vejam que valores de glicose acima de 125, 126 miligramas por decilitro já é considerado um valor alto, um valor de risco e já é diagnosticado como diabetes. Esses valores eles podem variar um pouco de um laboratório para outro, tá? Vejam aqui que existe uma faixa de risco para desenvolver a diabetes, que também pode ser chamada de pré-diabetes por alguns clínicos, que vai aproximadamente entre 95, 96 ou 97 miligramas por decilitro até 125. Então, pessoas que estão nessa faixa de risco já devem entrar com alguns tratamentos, né, que façam com que o indivíduo reduza essa glicemia. Não é necessário, talvez, tratamentos farmacológicos, mas algumas modificações do estilo de vida talvez já sejam suficientes para regular, ou seja, para reduzir essa glicemia. Nós vamos falar um pouco sobre os tratamentos mais no final dessa aula. Então, aqui nós temos uma faixa de risco e aqui já temos realmente uma diabetes estabelecida. Então, além de se determinar a glicemia, né, a partir do exame de glicemia em jejum, que se obtém os valores de glicose no sangue, nós podemos também investigar a glicemia do paciente através da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame de longo prazo. Como assim? Ele vai permitir que o clínico observe naquele paciente a glicemia que ele vem apresentando ao longo dos últimos meses. O exame da glicemia em jejum, ele é um exame agudo, né? Ele está revelando especificamente a glicemia naquele momento, que pode sofrer alterações por alguns outros fatores, por exemplo, o estresse. O estresse da própria coleta de sangue pode fazer com que haja um aumento de glicemia, né? E aí o indivíduo apresentar uma hiperglicemia em função do estresse da coleta. O exame da hemoglobina glicada, ele vai fornecer uma visão de longo prazo. É menos utilizado, o exame mais utilizado realmente é a glicemia em jejum, mas a hemoglobina glicada, ela vai fornecer uma visão mais contínua das alterações glicêmicas daquele paciente. Vejam só o que é a hemoglobina glicada. A gente conhece aqui a hemoglobina, que é responsável pelo transporte dos gases presentes nas hemácias, e aí essa hemoglobina, ela vai se unindo a moléculas de glicose. Vejam aqui, nós temos a estrutura da hemoglobina glicada, com várias moléculas de glicose. A ligação da glicose, ela não é uma ligação fixa, ela ocorre e se desfaz. Vejam só, 50% da glicose que se liga aqui à hemoglobina, ela permanece ligada por um bom tempo. Então, veja que 50% dessa glicose, ela está glicada, como a gente chama, aproximadamente um mês. 25% ela já está ali há aproximadamente 2 meses. E os outros 25% entre 3 e 4 meses. Então, aquele valor que o médico está observando, né, aquele resultado do exame, ele reflete a interação entre essa molécula e a glicose do sangue entre 1 a 4 meses. Ou seja, não, o que eu quero mostrar para vocês é que variações agudas, por exemplo, do estresse da coleta, ela não vai interferir no valor do resultado do exame da hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosada. Tá? Então, é um exame mais robusto, tem uma maior confiabilidade em termos de controle glicêmico de longo prazo, ou seja, o paciente não pode mascarar o resultado, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que antes de dosar a glicemia em jejum, fazem uma dieta rápida de 1 ou 2 dias, e aí isso faz com que melhore a glicemia. Por outro lado, o estresse agudo, como nós acabamos de citar, ele pode elevar a glicemia. Então, a glicemia em jejum, apesar de ser o exame mais utilizado para a investigação de glicemia, ele é muito frágil, porque é uma dosagem pontual, diferente da hemoglobina glicada, né, ou glicosada, que é um exame mais robusto, justamente porque mostra esse perfil glicêmico de longo prazo.
Existe outra maneira de investigar a glicemia, na verdade, a resposta da insulina ao aumento da glicemia, que é o teste de tolerância à glicose. Nesse teste, o indivíduo vai até um laboratório e toma uma solução aquosa de sacarose, né, que a gente chama de uma garapa, e aí, no laboratório, se faz a medida da glicose, ou seja, da glicemia, a cada 30 minutos, por um período de 3 horas, ou a cada hora, por um período de 5 horas. Nós temos aqui um gráfico da evolução glicêmica de dois indivíduos, um indivíduo sadio, vejam aqui abaixo em vermelho, e um indivíduo com diabetes mellitus. O indivíduo sadio, após a ingestão da solução aquosa de sacarose, veja que ele tem um aumento dentro da primeira hora da glicemia, e logo em seguida uma queda, em função da síntese de insulina, da liberação da insulina, da ação da insulina, né, que vai estimular a entrada de glicose na boa parte das células. Então, o que é que acontece aqui? Esse perfil glicêmico é o perfil normal, saudável. No indivíduo com diabetes, veja que ele eleva, sim, a glicemia, né? Você veja que é um pouco diferente a curva dele, até porque o basal, né, já está mais elevado. Então, veja aqui, a gente tem um valor basal da glicemia no indivíduo saudável e no indivíduo diabético. Então, já de início, a curva já é alterada pelo valor basal, né, que a glicemia já está mais elevada. E aí, vejam só, existe esse perfil de aumento em função da absorção da glicose, né, que está na garapa, que está na solução aquosa, e veja que a queda é completamente diferente do indivíduo normal. Tanto o aumento é diferente quanto a queda, mas a gente percebe principalmente a alteração na queda, porque esse indivíduo aqui não está com a insulina funcionando adequadamente. Ou ele não produz adequadamente, ou a insulina é produzida, mas ele não tem sensibilidade no receptor. Então, esse teste de tolerância à glicose mostra que o indivíduo tem um problema de regulação da glicemia, mas não diz qual tipo de diabetes mellitus que existe, se é a tipo 1 ou tipo 2. Nós vamos diferenciar esses tipos de diabetes mais à frente na aula. Nós vamos dividir a aula em duas fases. A fase inicial é a fase pós-prandial, ou seja, após a ingestão alimentar, durante o período de digestão. A segunda parte da aula é durante um período de jejum. Os hormônios que atuam na fase pós-prandial e durante o jejum para o controle da glicemia são diferentes. Então, vamos entender primeiro o que é que ocorre logo após a ingestão do alimento. Então, vejam, o alimento é ingerido, se inicia o processo digestivo. E aí, após a quebra dos carboidratos, vai haver a absorção da glicose e aí o aumento da glicemia, ou seja, da quantidade de glicose no sangue. É o aumento da glicemia que é o principal sinal para que o pâncreas produza a insulina. O pâncreas secreta a insulina, que vai ter diferentes ações. A primeira ação é interromper a produção hepática de glicose. Como assim? Vejam, se o indivíduo está realizando uma refeição naquele momento, um período anterior à realização dessa refeição, ele estaria em jejum. Durante o jejum, para que os níveis de glicose não caiam muito no sangue, o fígado, ele produz glicose de duas maneiras. O fígado pode produzir glicose a partir da quebra do glicogênio, que é uma grande molécula que serve apenas como estoque de glicose. Então, o fígado está produzindo glicose a partir da quebra do glicogênio, o que a gente chama de glicogenólise, ou o fígado pode produzir glicose a partir de gordura e também de aminoácidos, pelo processo que chamamos de gliconeogênese. Então, durante o jejum, o fígado está produzindo glicose pela glicogenólise ou gliconeogênese e liberando essa glicose para o sangue, para que a glicemia não caia durante o jejum. Porém, o indivíduo acabou de se alimentar. Então, o que é que vai acontecer? O aumento da glicemia e o aumento da secreção da insulina vai fazer que a insulina, quando haja nos seus receptores, desencadeie diversas funções, sendo a primeira e a inibição da produção hepática de glicose. Afinal, o indivíduo acabou de conseguir glicose por um outro mecanismo, pela alimentação. Além disso, a insulina começa a fazer com que a glicose seja utilizada como fonte energética. E aquela glicose que não vai ser utilizada como fonte energética imediatamente, ela vai ser estocada. E aí ela pode ser estocada na forma do glicogênio, para ser utilizada posteriormente, ou também na forma de gordura. Vamos entender melhor como é que essas ações ocorrem.
Então, inicialmente, o aumento da glicemia no sangue vai fazer com que mais glicose seja captada no pâncreas. Aonde? Naquelas células betas, que são as células produtoras de insulina. Então, na célula beta-pancreática, a glicose começa a ser captada. A captação da glicose nas células beta se dá através de um receptor, de um transportador chamado GLUT2. Então, o GLUT2 ele já está na membrana da célula e aí ele vai captar a glicose. A glicose vai ser, então, internalizada, vai começar a ser processada, vai gerar aberturas e fechamento de canais de membranas, especificamente se fecha canal de potássio e se abre canal de cálcio, e aí é a abertura do canal de cálcio, né, com maior aporte de cálcio para o meio intracelular, que vai fazer com que a insulina seja liberada no sangue. Vejam só, a insulina é um hormônio hidrossolúvel, então ela pode ser armazenada em vesículas, e é isso que ocorre. As células betas, elas têm, então, um estoque de insulina, que vão ser secretadas quando a glicose começa a ser internalizada. Quanto maior a entrada de glicose na célula através do GLUT2, o processamento dessa glicose, fechamento do canal de potássio e abertura do canal de cálcio, maior será a secreção de insulina. Aqui nós vamos relembrar como é que então que essa glicose que vai surgindo à medida que os carboidratos vão sendo degradados, e a gente sabe que a digestão do carboidrato se inicia na boca, pela amilase salivar, continua no esôfago, para no estômago e no intestino, essa digestão ela é retomada, não mais pela amilase salivar, porque existe uma diferença de pH da cavidade oral para o intestino a gente sabe que tem um pH alto, ele é básico, então lá no intestino, as enzimas que irão quebrar os carboidratos vão vir do suco pancreático. Né? Então, à medida que esse suco pancreático vai agindo, os carboidratos vão sendo reduzidos a disacarídeos, e aí depois esses disacarídeos vão ser quebrados pelas enzimas do suco entérico, que estão lá na borda em escova dos enterócitos. Então, quando surge a glicose, vejam aqui que a glicose, que é um monossacarídeo, ela vai ser transportada em cotransporte com sódio. A gente já viu isso aqui na aula de digestão. Para esse transporte ocorrer, a gente precisa primeiro reduzir a concentração de sódio no enterócito. Então, a gente tem aqui a bomba de sódio e potássio, que retira o sódio da célula, retira do enterócito, mandando ele para o sangue, vai fazer com que essa concentração intracelular caia, e aí o sódio que está no lume intestinal vai entrar, vai levar com ele a glicose para dentro do enterócito. Então, esse transportador aqui, nós chamamos ele de SGLT1. Né? É o primeiro transportador da glicose, ele entra junto com o sódio, a primeira absorção da glicose intestinal, que ocorre aqui na borda em escova. Em seguida, essa glicose terá que ir para o sangue, então ela vai ser transportada aqui na membrana basolateral pelo transportador GLUT2. Então, o transportador GLUT2 e esse transportador SGLT1 são independentes da ação da insulina, porque, vejam, ainda está havendo a absorção da glicose. A insulina vai ser a próxima etapa de regulação da glicemia. À medida que a glicemia aumenta, aí sim que haverá secreção de insulina. Então, esses transportadores, eles já existem na membrana aqui do enterócito, né? Ele independe, a exposição desses transportadores independe da ação da insulina. Vejam aqui, o transportador GLUT2 presente no pâncreas também está presente em outras células, por exemplo, em células do intestino, do rins. Esse transportador, ele é independente da insulina. Vamos entender melhor o que é que isso significa. O transportador GLUT2, ele já está lá na membrana da célula, apto para realizar o transporte de glicose, mesmo antes da insulina ser liberada. Afinal, inclusive, é o transporte da glicose através do GLUT2 dentro das células beta que vai levar à secreção da insulina. Então, além do transportador GLUT2, o GLUT1 e o GLUT3 presentes no cérebro, eles já estão lá também presentes na membrana dos neurônios, das células da glia, independente se houve ou não secreção de insulina.
Porém, o transportador tipo 4 de glicose, que a gente encontra em tecidos musculares esqueléticos, tecido adiposo e no músculo cardíaco, ele é dependente da insulina. Isso quer dizer que algumas células do corpo, elas têm transportadores que já estão expressos na membrana. E havendo aumento da glicemia, esses transportadores vão internalizar a glicose para a célula. Ou seja, transportadores tipo 1, 3 e 2, eles já estão na célula e vão apenas captar a glicose. O transportador tipo 4, ele só vai ser exposto na membrana quando houver a ação da insulina. O que é que isso quer dizer? O músculo esquelético, o tecido adiposo e o músculo cardíaco, mesmo havendo o aumento da glicemia após a refeição, esses tecidos não conseguem captar a glicose. Eles só vão captar a glicose depois que a insulina começar a agir. Então, nós temos diferentes tipos de captação de glicose no corpo. A captação de glicose em algumas células, ela se dá independente da insulina. Células que possuem transportadores GLUT1, 2 e 3 captam a glicose independente da ação da insulina. Ou seja, o cérebro, o pâncreas, o intestino, o rins e o fígado. Né? Outros tipos de tecidos, como músculo esquelético, músculo cardíaco, né? E tecido adiposo, eles só vão captar a glicose após a secreção da insulina. Vejam só, aqui nós temos um gráfico que ilustra a liberação, a secreção da insulina. Veja que ela ocorre em duas fases. Nós temos um pico, uma resposta muito rápida em função principalmente do aumento da glicemia, mas também sabemos que a insulina ela tem um mecanismo de liberação antecipada. A gente já comentou isso na aula de digestão. Então, alguns hormônios intestinais, né, algumas enterogastronas, como o GLP-1 e o GIP, eles estimulam a liberação antecipada de insulina. Nós vamos conversar mais sobre essa liberação antecipada daqui a alguns slides. Mas o que eu quero que vocês tenham agora em mente é que a insulina está lá armazenada dentro das células beta do pâncreas, porque a insulina é um hormônio proteico, então ela pode ser armazenada. E aí, quando existem os estímulos, aquela insulina que está armazenada, ela vai ser imediatamente secretada na circulação sistêmica. O que é que faz a secreção dessa insulina que está estocada nas células beta? Esses hormônios que têm função de liberação antecipatória da insulina, que são as enterogastronas, vamos ver que o parasimpático também, mas principalmente o aumento da glicemia. Então, todos esses sinais antecipatórios e o aumento da glicemia vai fazer com que aquela insulina que esteja estocada seja liberada, e aí nós temos esse pico de secreção de insulina. Só que depois é necessário que haja uma nova produção de insulina para que ela seja liberada. Então, o que é que acontece? Que existe uma leve queda da secreção da insulina, e nesse momento aqui está havendo a síntese de mais insulina, e aí depois vai haver uma nova secreção. Veja que essa segunda fase de liberação ela é mais lenta e também um pouco mais discreta, e ela também é estimulada apenas pelo aumento da glicemia. A insulina é armazenada na célula beta na forma da molécula de pré-proinsulina. Essa pré-proinsulina, ela vai ser quebrada até originar a insulina madura. Quando isso acontece, existe também a formação de um peptídeo C, pois o peptídeo C é uma parte dessa molécula imatura. Então, a molécula imatura, que é a pré-proinsulina, origina a insulina madura e o peptídeo C. Então, todas as vezes que nós secretamos insulina, as células beta liberam insulina para a circulação sistêmica, o peptídeo C também é secretado. Por que a gente tem que saber essa informação? Vejam só, o peptídeo C, ele tem uma meia-vida mais longa, ele passa mais tempo circulando no sangue do que a insulina. A meia-vida do peptídeo C é de cerca de 30 minutos e da insulina de 5 minutos. Então, essa meia-vida mais longa faz com que haja, ao final, maior quantidade de peptídeo C no sangue do que de insulina, cerca de 5 vezes mais peptídeo do que insulina. Mas existe uma proporcionalidade entre a concentração do peptídeo e da insulina. Por que é que a concentração do peptídeo no sangue é maior do que a insulina, se na hora que a insulina é sintetizada, existe uma relação de 1 para 1?
porque a meia-vida do peptídeo, ou seja, o tempo que ele fica no sangue até ser degradado é maior. Isso faz com que a insulina seja degradada e excretada mais rápido, os metabólitos, e o peptídeo permanece lá. O fato de interessante desse peptídeo ter uma meia-vida mais extensa é que isso facilita a sua dosagem no sangue. Então, as técnicas para dosar o peptídeo C, elas são mais baratas e mais confiáveis do que a dosagem de insulina. Então, em algumas situações, o clínico pode optar por realizar a dosagem do peptídeo C, pois a partir da dosagem do peptídeo C, se infere, então, a liberação de insulina, a quantidade de insulina que está sendo produzida e liberada. Outra vantagem de se medir o peptídeo C é para aqueles pacientes que fazem uso de insulina endógena. E aí o clínico quer saber quanto é que está a produção endógena de insulina. Se ele pedir a dosagem de insulina, o teste ele vai captar tanto a insulina farmacológica, ou seja, a exógena, né, do qual o indivíduo está realizando o tratamento, mas a endógena também. O teste ele não tem como diferir entre insulina exógena e endógena. Mas se o clínico quer saber apenas a endógena, ele pede a medição do peptídeo C, pois a partir disso ele pode inferir a quantidade de insulina. Lembrando que o valor do peptídeo C que sai no teste, ele não é exatamente o mesmo valor da insulina, porque o peptídeo C que está ali sendo dosado, ele tem uma meia-vida maior, então ele vai refletir uma proporcionalidade em função da quantidade de insulina que está sendo produzida. E aí, durante muito tempo, se imaginou que esse peptídeo C era uma molécula inativa, que ele fosse um subproduto da clivagem da insulina imadura. Só que os estudos mais recentes já mostram que esse peptídeo C tem algumas ações interessantes, tanto sobre o sistema nervoso, quanto o fígado, o músculo cardíaco, a circulação. Então, os estudos são muito novos, não são tão conclusivos, mas, de maneira geral, se mostra que esse peptídeo C tem uma ação benéfica sobre o funcionamento do sistema nervoso, funcionamento renal e cardiovascular, além também de reduzir os danos, né, associados, por exemplo, à alteração de glicemia na retina. Então, alguns estudos têm se voltado para tentar produzir um fármaco similar ao peptídeo C que pudesse ser usado, né, nas alterações renais, cardiovasculares, nas neuropatias ou nas retinopatias associadas a diabetes mellitus. Aqui nós temos ilustrando a liberação da insulina em função da glicemia. Percebam que maiores níveis glicêmicos vão ser percebidos pelas células beta do pâncreas, como nós ilustramos anteriormente. O receptor transportador GLUT2 vai captar essa glicose, vai fechar canais de potássios, abrir canais de cálcio, o aumento do cálcio dentro da beta-2 vai levar à liberação da insulina. E aí, vejam só, a insulina começa a agir em todas as células do corpo, expondo o GLUT4 em algumas células, esse GLUT4 vai captar a glicose, e outras células promove a utilização de glicose como fonte energética, a síntese do glicogênio, a síntese de gordura, né, no excesso da glicose, e também a entrada dos aminoácidos e o anabolismo proteico. Isso vai fazendo, turma, com que os níveis de glicose no sangue vá diminuindo. Essa captação de glicose pela célula, utilização como fonte energética, formação de glicogênio, formação de gordura, faz com que a glicemia, né, caia no sangue. A queda da glicemia inibe a produção da insulina. Então, a insulina ela é regulada por um feedback negativo. A alta glicemia secreta a insulina. A insulina começa a agir, a glicemia cai, existe uma inibição da secreção da insulina. Apesar do controle via glicemia ser o principal mecanismo de produção de insulina, produção e liberação da insulina pelas células beta-2 do pâncreas, existem alguns outros mecanismos que também atuam estimulando a síntese e a secreção da insulina. O sistema parasimpático, quando ele é ativado durante a digestão, ele vai estimular a secreção antecipada da insulina. E também existe um hormônio intestinal chamado glucagon-like peptide, ou seja, o GLP-1, a sigla desse hormônio é GLP-1, ele também atua lá no pâncreas, estimulando a secreção antecipada da insulina. Como assim? Vamos lá, voltando ao processo digestivo.
O processo digestivo, ele é mediado pelo sistema parasimpático. Estudamos que o sistema simpático, ele é o sistema de fuga-luta, enquanto o parasimpático é o sistema de repouso e é ele que coordena, então, o processo digestivo. Assim que a digestão se inicia, ou seja, a partir do momento que a ingestão do alimento e todo o processo de digestão já se inicia na cavidade oral, o sistema parasimpático é ativado e, portanto, já ativa o pâncreas, as células betas pancreáticas, a produzir insulina. Quando o alimento ele vai se deslocando, vai ocorrendo o processo digestivo, estômago, intestino delgado, quando o bolo alimentar chega no intestino delgado, vai ocorrer a liberação desse hormônio, do GLP-1. O GLP-1 ele vai cair na circulação sanguínea e vai atuar nas células betas pancreáticas, também estimulando a secreção da insulina antecipadamente. Por que eu digo antecipadamente? Porque, vejam, não houve ainda a finalização da digestão dos carboidratos. Os carboidratos ainda estão sendo quebrados no intestino delgado e ainda vai haver a absorção da glicose. Mas, mesmo assim, antes do aumento da glicemia, o pâncreas já recebeu 2 estímulos para a produção da insulina, através do parasimpático e através do GLP-1. Nós dizemos que isso é um mecanismo antecipatório. Esses estímulos antecipatórios vão levar a uma secreção discreta de insulina, para que quando comece a haver o aumento da glicemia, a partir da absorção da glicose, já tenha a insulina lá disponível para exercer suas ações. Que ações? Aquelas que acabamos de citar. Primeiro, exposição do GLUT4 em alguns tecidos. Segundo, utilização de glicose como fonte energética. Armazenamento de glicose na forma de glicogênio ou na forma de gordura e também estimula a captação do aminoácido e a síntese proteica. Então, vejam, isso faz com que o corpo se torne muito mais eficaz, porque se o corpo fosse aguardar o aumento da glicemia para que, então, aquela glicose fosse captada pelas células betas, através do transportador GLUT2, e aí é que a insulina fosse liberada, isso lhe levaria um determinado tempo. Então, de uma forma mais eficaz, antes de ter sido finalizada a digestão do carboidrato e a absorção da glicose, mecanismos antecipatórios neurais, via parasimpático, ou hormonais, via GLP-1, vão, então, estimular uma produção discreta de insulina. Alimentos com índice glicêmico baixo vai levar a baixa secreção de insulina e, consequentemente, uma baixa produção de gordura. Porém, acabamos de estudar que alguns mecanismos de secreção de insulina são independentes da glicemia. Esses mecanismos antecipatórios, eles ocorrem independente da glicemia. Então, independente da natureza do alimento, seja carboidrato, seja proteína, seja um lipídio, esses mecanismos antecipatórios, eles vão estar ocorrendo. E vai haver esse estímulo para a secreção da insulina, independente do aumento da glicemia. Por essa razão, através do conhecimento desses mecanismos fisiológicos, é que hoje em dia existem algumas linhas nutricionais que defendem o jejum intermitente, ou pelo menos a redução da frequência da ingestão alimentar. Pois todas as vezes que há uma ingestão alimentar, mesmo que não seja de um alimento com altos níveis glicêmicos, vai haver secreção da insulina. Havendo secreção da insulina, há estímulo, sim, para a produção de gordura. Então, se justifica que essa alimentação frequente, mesmo de baixa ingestão calórica, de baixo índice glicêmico, ela colabora para a produção de gordura. Essa figura, a gente já trouxe ela na aula de digestão, então é para lembrar para vocês que vejam, a partir do momento que o movimento peristáltico do estômago aumenta, principalmente impulsionada pela ação da gastrina, então a gastrina ela libera suco digestivo, ela libera o suco gástrico, que estimula o movimento peristáltico, então esse bolo alimentar, ele vai sendo forçado sobre o esfíncter pilórico e um pouco do quimo vai passando, um pouco desse bolo alimentar vai passando, virando quimo no intestino delgado. Então, quando o quimo chega no intestino delgado, vejam aqui,
vários fatores associados àquele bolo alimentar, né, fatores sensoriais são captados e a produção, então, das enterogastronas. Vejam aqui que o ácido estimula a secretina, que nós já estudamos, as gorduras principalmente estimulam a CCK, né? Já estudamos que a secretina e a CCK são importantes para a produção de suco pancreático e bile e secreção também desses sucos. Estudamos também que eles têm uma ação, né, sobre a motilidade do intestino delgado, mas também a gente sabe que tem uma ação inibitória sobre a motilidade do estômago. Além disso, a CCK participa do controle do apetite. As outras enterogastronas, que é o que eu quero chamar a atenção nessa aula aqui, são a GIP e o GLP-1, que são chamados de incretinas. Então, as incretinas, além de ter essa ação de inibir os movimentos peristálticos do estômago, sendo importantes para o processo digestivo, já vimos que o GLP-1 também é um fator de saciedade, vai atuar lá no núcleo arqueado, em neurônios anorexígenos, né? Ativando aquele sinal de saciedade. Tá? Além disso, as incretinas, GIP e GLP-1, participam secretando a insulina antecipadamente, certo? Então, é muito importante saber todas as funções dessas enterogastronas e aqui, na aula de controle glicêmico, temos que saber principalmente a ação do GIP e do GLP-1. Então, vejam só, quando aquele bolo alimentar chegou no intestino delgado, a presença de carboidratos naquele bolo vai estimular a secreção do GIP e do GLP-1, que, dentre outras ações, vão atuar lá nas células beta-pancreáticas. Vejam só, vão atuar lá no pâncreas, nas células betas. Vejam aqui, GLP-1 ilustrado, mas o GIP também, é porque o GLP-1 ele tem uma ação mais forte, é muito mais estudado do que o GIP, mas esses peptídeos vão atuar aqui na célula beta, né, estimulando a liberação de insulina antecipada. Veja aqui, o mecanismo, né, que estimula a liberação de insulina. Porém, percebam que o parasimpático também tem essa ação antecipatória, tá bom? A gente sabe que o parasimpático ele regula toda a digestão. Então, até mesmo antes do GIP e do GLP-1 atuarem nas células beta, o parasimpático já atuou estimulando a secreção antecipada de insulina. Então, turma, é essa ação aqui conjunta do GIP, do GLP-1 e do aumento da glicemia, que vai ocorrer imediatamente após, é que vai fazer com que haja aquele primeiro pico de liberação da insulina que a gente viu no slide anterior. Então, é muito importante que haja esse mecanismo antecipatório, porque à medida que a glicemia vai aumentando, já existe insulina lá disponível para realizar a sua ação e permitir a entrada da glicose na célula. Então, vejam só, aqui nós temos um receptor da insulina. Por ser um hormônio hidrossolúvel, os receptores da insulina estão na membrana da célula. Aqui nós temos ilustrado a insulina se liga ao seu receptor e vai desencadear várias respostas celulares. A primeira resposta aqui é justamente a exposição na membrana da célula do GLUT4. Isso ocorre em alguns tecidos. Vai ocorrer naqueles tecidos em que o transportador é o GLUT4, como a gente acabou de citar, músculo esquelético, cardíaco e tecido adiposo. Então, quando a insulina se liga ao seu receptor nesses tecidos, ela vai fazer com que o GLUT4, que está dentro da célula, seja exposto na membrana e aí haja, então, a captação da glicose por essas células. Em seguida, outra via metabólica será ativada. A insulina vai também promover a utilização da glicose como fonte energética naquela célula, porém, a glicose que não for utilizada, ela vai ser armazenada, e aí ela vai ser armazenada na forma de glicogênio. Diversos tecidos do corpo são capazes de sintetizar glicogênio. O fígado, o músculo esquelético, o rins, o coração. Porém, de todos esses tecidos, o que tem a maior capacidade de armazenamento é o fígado e o músculo esquelético. Desses, apenas o fígado, numa situação de emergência, por exemplo, durante um jejum, é que quebra o glicogênio e doa a glicose para o sangue. Todos os outros tecidos que produzem glicogênio, eles vão utilizar
em seu favor, ou seja, o glicogênio, quando quebrado e houver a produção da glicose, essa glicose ela não vai ser expelida no sangue, ela vai ficar dentro do tecido e vai ser utilizada localmente. Então, músculo esquelético, rins, fígado e coração, apesar de produzirem glicogênio, eles não doam glicose para o sangue. Aquele glicogênio, quando for quebrado, e a glicose resultante, ela vai ser utilizada para fins próprios. Apenas o fígado é que produz o glicogênio sobre a ação da insulina e que, numa situação de necessidade, por exemplo, no jejum, é que vai quebrar aquele glicogênio, vai originar glicose e vai doar, então, para o sangue. E aí essa glicose será distribuída. Quando a insulina atua nessas células, primeiro, expondo o GLUT4, depois, estimulando a utilização de glicose como fonte energética, em seguida, armazenando a glicose na forma de glicogênio para uma utilização posterior durante o jejum. A insulina também vai estimular a síntese de lipídios. Como assim? Vejam só, o estoque de glicogênio, ele tem um limiar. Então, existe um limite nesses diferentes tecidos para se estocar glicogênio. Chega a um ponto de que a glicose que não é utilizada, ela não consegue mais ser estocada na forma de glicogênio. E aí, então, é quando essa glicose, ela começa a ser estocada na forma de gordura. Quem estimula a produção de gordura a partir da glicose também é a insulina. E onde isso ocorre? No fígado. Então, vejam só, o excesso de glicose vai ser transformado em ácidos graxos e em triglicerídeos no fígado. E de lá ele vai ser transportado para o tecido adiposo. Então, a insulina, além de estimular a produção de enzimas que vão sintetizar os triglicerídeos, ela também vai estimular a produção de proteínas transportadoras desses triglicerídeos, para que leve essas moléculas do fígado até o tecido adiposo. Por outro lado, a insulina inibe a ação da lipase. A lipase é a enzima que vai degradar triglicerídeos e liberar essas moléculas, ácidos graxos, no sangue. Então, vejam, quando a insulina está agindo após a refeição, existe formação de gordura e nunca mobilização de gordura. Durante o jejum, pode haver mobilização de gordura, para que essa gordura seja utilizada como fonte energética, mas não é o caso aqui. O indivíduo está no período pós-prandial, a glicemia está elevada em função da ingestão alimentar, então, a utilização da glicose, ela passa a ser preferencial, né, para produzir energia. A glicose que está em excesso vai ser convertida em glicogênio ou em gordura. Então, após o período da ingestão alimentar, nós não temos utilização de gordura como fonte energética. Ao contrário, nós temos formação de gordura mediada pela insulina. Então, a insulina, ela economiza os lipídios e ainda estimula a sua síntese. Então, turma, é por isso que existe uma linha nutricional que critica a alimentação frequente, pois a alimentação frequente vai levar à liberação da insulina. E a insulina, na verdade, é uma produtora de gordura. Vejam aqui essa figura, ilustra toda essa ação da insulina sobre o metabolismo de gordura. Aqui nós temos o fígado, aqui a entrada de glicose no fígado, essa glicose, então, quando está em excesso, ela além de ser transformada em glicogênio e ser estocada na forma de glicogênio no fígado, e a gente sabe que o fígado é um doador de glicose quando o corpo precisa, essa glicose também vai formar triglicerídeos, veja aqui. Então, a insulina facilita essa conversão de glicose em triglicerídeos. Além disso, vejam só, a insulina também facilita a formação de proteínas de transporte, né, de transporte desses triglicerídeos, que são as lipoproteínas. Aí nós temos diferentes lipoproteínas. Vejam aqui que essas lipoproteínas, elas vão se ligar ao triglicerídeo e vão sair do fígado para a circulação sistêmica e aí vão ser estocadas no tecido adiposo. Essa outra figura aqui já é a ilustração de insulina sobre as células do tecido adiposo.
Vejam só, aqui nós temos a captação de glicose, a insulina atuando sobre o receptor, a gente já sabe, a primeira ação dela é estimular a exposição do GLUT4. Aqui nós temos a entrada da glicose via GLUT4, essa glicose aqui vai ser transformada em triglicerídeos para ser estocada aqui no tecido adiposo. Ao mesmo tempo, vejam que a insulina vai inibir a lipólise, né? A lipólise seria a quebra dos triglicerídeos para que eles sejam, então, liberados na circulação sanguínea. Então, nós temos aqui várias vias de lipogênese sendo ativada e vias de lipólise sendo inibida. Vocês podem estar se questionando se todo tipo de alimento leva à liberação de insulina com a mesma potência. E a resposta é não. Os diferentes tipos de alimento vão induzir diferentes índices glicêmicos, ou seja, aumento de glicose no sangue. Aqueles alimentos com índice glicêmico maior vai levar a maior liberação da insulina. Por outro lado, a ausência da insulina, por exemplo, no quadro de diabetes mellitus tipo 1, ou até mesmo a presença da insulina, mas se esse hormônio não está conseguindo estimular adequadamente os seus receptores para induzir as respostas desejáveis, que é o que acontece na diabetes mellitus tipo 2, faz com que exista um prejuízo na síntese de gordura. E, por outro lado, também na utilização de glicose como fonte energética, já que são ações mediadas pela insulina. Então, num cenário desse de diabetes, o que ocorre é a maior utilização de lipídios como fonte energética. A maior utilização de lipídios como fonte energética tanto leva à produção de corpos cetônicos, como citamos no início da aula, que pode levar à acidose metabólica, mas também vai levar a maior lipólise dos tecidos adiposos. Por quê? Porque a insulina, ela estimula a síntese de gordura e inibe a lipólise, que é justamente o recrutamento de ácidos graxos para o sangue. Essa maior lipólise, com o aumento dos níveis de ácidos graxos no sangue, pode levar a processos de arteriosclerose, porque essa gordura começa a se depositar nos vasos. Então, percebam, não é ideal nem que o indivíduo tenha carência de insulina, mas também não tenha excesso de insulina. A carência de insulina ou a falta de sua resposta via receptores, ou seja, quadros de diabetes, podem levar à arteriosclerose e à acidose, porque existe uma sobrecarga, né, uma maior demanda sobre o metabolismo lipídico. Por outro lado, o excesso de insulina resultante de uma alimentação frequente também pode trazer prejuízos para o indivíduo, já que a insulina, ela leva à grande síntese de gordura, e aí o indivíduo pode, então, se tornar obeso. Então, devemos tentar manter, né, a insulina em níveis ideais, dentro daqueles parâmetros estabelecidos. Então, quando a insulina, ela promove a entrada da glicose na célula, ela também promove a entrada dos aminoácidos. Essa entrada dos aminoácidos é bastante importante, pois o aminoácido é matéria-prima para a produção de proteínas, que também é matéria-prima para a síntese, né, de novas células e tecidos. Além disso, a insulina, quando promove essa entrada do aminoácido na célula e vai promover, então, vias anabólicas, ela inibe o catabolismo proteico. E inibe também, como a gente já falou, a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de gordura e de proteínas, ou seja, de aminoácidos. Vejam só, aqui a gente tem a insulina agindo sobre o seu receptor. Veja que a primeira ação da insulina é expor o GLUT4, e aí a célula vai captar a glicose. Lembre-se que essa ação de exposição do GLUT4 não ocorre em todas as células, né, e ocorre em células específicas, tecido adiposo, músculo esquelético e músculo cardíaco. A insulina também tem outra ação, que é a de facilitar a entrada de aminoácidos nas células. E esse aminoácido vai ser utilizado, então, para anabolismo, processos, né, de produção de proteínas. A insulina tem outras ações importantes. Ela não participa apenas do controle glicêmico. Nós já citamos algumas aqui. Por exemplo, a gente sabe que a insulina é um fator anorexígeno importante, ou seja, um fator de saciedade. Ela não é um regulador de longo prazo como a leptina, é um regulador de curto prazo.
mas tem uma ação muito similar da leptina. Vamos relembrar que a gente tem o núcleo arqueado, neurônios orexígenos e anorexígenos. Então, a insulina aqui, vejam só, estimula neurônios anorexígenos. O PONC vai originar o CART e o alfa-MSH, que vai inibir o hipotálamo lateral e vai estimular o núcleo paraventricular, aumentando aqui o metabolismo basal, pois o indivíduo está saciado, ele pode gastar energia. Por outro lado, o hipotálamo lateral é inibido, porque o hipotálamo lateral regula comportamento de busca pelo alimento, e naquele momento não é preciso se buscar alimento. Outra ação da insulina se dá sobre o metabolismo ósseo. A insulina ela estimula osteoclastos, ou seja, a degradação óssea. A insulina também tem uma relação muito estreita com o eixo da reprodução, o eixo endócrino na reprodução, o eixo hipotálamo, pituitária, gônadas. A insulina, a nível de pituitária anterior, estimula a produção de gonadotrofinas, que é o LH e FSH. A gente sabe que o FSH e o LH são importantes tanto para a maturação, né, para a produção das células germinativas, mas também para a produção dos hormônios sexuais. Então, vejam só, disfunção aí na ação da insulina pode levar a um prejuízo da produção dos hormônios esteroides, tanto nos homens quanto nas mulheres. Nas mulheres, esse prejuízo ele é muito perceptível, porque meninas que têm resistência insulínica geralmente apresentam também a síndrome do ovário policístico. Porque como existe essa relação muito próxima, como vocês podem ver aqui, olha só, da insulina, né, com a pituitária, com o eixo reprodutivo, então na hora que se perde essa relação, né, que existe um prejuízo aqui da interação dessas vias, a gente vai ter uma alteração de produção de LH e FSH, que é mais perceptível nas meninas, que vão ter então, né, a síndrome do ovário policístico, ou seja, vários óvulos, eles podem estar amadurecendo, né? Mas não ocorre, de fato, a ovulação. Então, o ovário se torna muito volumoso, com vários cistos, né? Além disso, a insulina, também alterações nos níveis de insulina e, consequentemente, de glicemia, também altera a proteína de transporte dos hormônios sexuais. Então, algumas vezes, né, as disfunções reprodutivas, tanto do homem quanto da mulher, se devem a alterações glicêmicas. À medida que essas alterações glicêmicas, né, e alterações de insulina são revertidas, e aí o indivíduo consegue reverter também essas alterações do eixo reprodutivo. Nós também já vimos na aula do hormônio do crescimento que as ações da insulina são importantíssimas para que o GH e o IGF-1 exerçam suas funções. Sabemos que a insulina tem ação permissiva ao GH, ela estimula a expressão de receptores do GH. Além disso, é a ação da insulina sobre as células que permite a entrada da glicose e a entrada também dos aminoácidos. Essa entrada dos aminoácidos é fundamental para que o GH e o IGF-1 exerçam suas funções de crescimento e diferenciação celular. Existem algumas patologias associadas a disfunções glicêmicas, ao aumento e à redução da glicemia, fora das faixas de normalidade. A hiperglicemia, as patologias associadas à hiperglicemia são as diabetes. Lembrando que nós já estudamos a diabetes insípidos, que ela é relacionada ao hormônio antidiurético. A diabetes relacionada ao controle glicêmico é a diabetes mellitus. Existem dois tipos de diabetes mellitus, como nós vamos discutir a seguir. A diabetes tipo 1, ela é uma patologia que ocorre muito cedo na vida do indivíduo, porque ela tem fortes heranças genéticas. Como assim? São os indivíduos, né, que vão apresentar falha de produção de insulina, muitas vezes relacionadas, por exemplo, a uma doença autoimune que ataca as células beta. Então, se o indivíduo não tem as células beta em quantidade suficiente ou aptas para produzirem a insulina, ele vai apresentar a diabetes tipo 1. Veja que essa diabetes ela não é muito frequente, ocorre aproximadamente em 10% dos diabéticos. Veja que é comum em crianças e em adolescentes ou jovens adultos. Por quê? Como ela tem essa forte carga genética, então ela se desenvolve muito cedo na vida do indivíduo. Na diabetes tipo 2,
o que ocorre é que há produção de insulina, na verdade, esse hormônio é inclusive produzido em excesso, porém a insulina, quando se liga ao receptor, não consegue desencadear uma resposta, porque os receptores de insulina, eles não estão funcionando adequadamente. Então, existem diversos motivos para que esse receptor passe a ser disfuncional. Veja, isso aí não é uma doença que o indivíduo nasce com ela, não é uma doença herdada, é uma doença adquirida. A diabetes tipo 1 tem uma forte carga genética, dizemos que é uma doença herdada. A diabetes tipo 2, na verdade, é uma doença adquirida em função do estilo de vida do indivíduo. Estresse crônico, obesidade, são fatores que levam à resistência do receptor da insulina. E aí fazem com que, mesmo que o indivíduo produza insulina adequadamente, a célula não responda àquela insulina, uma vez que o receptor não está funcionando. Então, quando não existe insulina ou a insulina não age adequadamente devido à resistência do receptor, o que acontece é que o metabolismo energético ele vai ser direcionado para a utilização de lipídios, pois a insulina que determina a utilização de glicose como fonte energética. Nesse momento, o excesso da oxidação de ácidos graxos vai gerar a produção exagerada de corpos cetônicos e acidose metabólica, o que é tóxico para o indivíduo. Precisamos diferenciar a utilização de lipídios como fonte energética, nesse caso de diabetes, e a utilização de lipídios como fonte energética quando há liberação de GH. A utilização de lipídios mediado pelo GH é um mecanismo fisiológico. Ele não é excessivo e nem vai ser prejudicial para o indivíduo, muito pelo contrário, ele é benéfico, faz parte da fisiologia normal do ser humano. Entretanto, na diabetes, aí sim que esse processo será tóxico, porque é demasiado. Né? A gente tem o déficit da insulina ou tem a resistência do receptor, isso vai fazer com que haja utilização de lipídios demasiadamente. E é esse excesso da utilização que vai gerar um excesso de corpos cetônicos. Então, vejam, nem sempre a utilização de lipídios como fonte energética é prejudicial. Outro exemplo de utilização de lipídios como fonte energética que é benéfico é na questão do jejum intermitente. Né? Durante o jejum intermitente, não haverá liberação de insulina, uma vez que não há ingestão de alimento, e nesse momento vai haver maior lipólise mediada pelo GH, né? E também a utilização de lipídios como fonte energética, porém em níveis que não são tóxicos para o organismo, porque não é crônico. Tá? Outra condição perigosa também associada à questão de alterações glicêmicas, né, a redução da secreção da insulina via diabetes tipo 1 ou a resistência insulínica da diabetes tipo 2, é a maior probabilidade do surgimento de aterosclerose, ou seja, fenômeno que é associado à deposição, como vocês podem ver aqui, de lipídios nos vasos. No início da aula nós já discutimos que, no caso da diabetes, né, da hiperglicemia, a deposição da glicose nos vasos vai fazer com que os vasos fiquem mais rígidos. Discutimos a retinopatia, a neuropatia associada a essa modificação da estrutura dos vasos. Além disso, o excesso de lipídios também, né, que é decorrente dessa falta, desse mau funcionamento ou da falta da insulina, faz com que haja maior probabilidade desses lipídios se depositarem nos vasos, né, aparecendo, então, fenômenos de aterosclerose. Outro fenômeno associado ao aumento da utilização dos lipídios como fonte energética e produção de corpos cetônicos é o mau hálito. Então, os indivíduos, né, com diabetes, já no estágio mais avançado, começam a apresentar um mau hálito em função do excesso de produção dos corpos cetônicos. Aqui nós temos ilustrado como é que o estresse crônico atua, levando à resistência do receptor de insulina. Aqui nós temos o receptor da insulina. Quando a insulina se liga ao seu receptor, vai iniciar aquelas funções que nós já estudamos aqui na aula. Exposição do GLUT4 em algumas células, captação de aminoácido, síntese de glicogênio, estimulação de glicose como fonte energética, produção de gordura. Lembre-se que essas funções, elas não ocorrem em todas as células. Por exemplo, produção de gordura, a gente sabe que ela vai ser desencadeada apenas na célula hepática. Exposição do GLUT4
apenas no tecido adiposo, no tecido muscular esquelético e no muscular cardíaco. Então, nem todas as células vão apresentar, como resposta à ligação da insulina ao receptor, todas aquelas funções que nós ilustramos aqui na aula. Mas vamos só, voltando aqui para o cortisol. O estresse crônico, a gente tem que o aumento do nível de cortisol vai inibir fortemente várias vias intracelulares que deveriam estar sendo ativadas pela ligação da insulina ao seu receptor. Percebam, aqui nós temos a via que iria finalizar com a exposição do GLUT4 na membrana. Porém, aqui nós temos várias moléculas de cortisol inibindo a ativação adequada dessa via. Ou seja, ao final, não vai haver exposição do GLUT4. Da mesma maneira, o cortisol inibe outras vias, por exemplo, aquelas responsáveis pela captação do aminoácido ou síntese do glicogênio e assim por diante. O que é que acontece então? O indivíduo tem insulina, está produzindo a insulina adequadamente, o receptor existe, a insulina se liga ao receptor, só que o receptor não desencadeia uma resposta. Por quê? O excesso de cortisol intracelular está inibindo a atividade adequada desse receptor. O que é que a gente tem como resultado dessa resistência do receptor da insulina? A glicemia permanece alta, porque o indivíduo ingeriu o alimento, houve a secreção da insulina, porém a insulina não está conseguindo agir. Então, a glicose ela não vai ser internalizada naquelas células que dependem do GLUT4 para internalizar a glicose, tecido adiposo, músculo esquelético, músculo cardíaco, que são tecidos grandes que demandam muita energia. Então, na hora que esses tecidos eles reduzem a absorção da glicose, a glicemia aumenta. E nós já citamos que o aumento da glicemia é prejudicial porque pode levar ao enrijecimento dos vasos, né, causando, então, processos de arteriosclerose. Né? Além disso, começa a faltar energia para alguns tecidos, o lepídio começa a ser utilizado como fonte energética excessivamente, e isso produz corpos cetônicos, acidez metabólica. Então, a resistência do receptor da insulina, característica da diabetes mellitus tipo 2, é uma disfunção fisiológica muito grave. A resistência, como a gente já disse, ela é adquirida ao longo da vida, devido ao estilo de vida do indivíduo, ou por obesidade ou através do estresse crônico. Então, quanto maior o nível do estresse, quanto mais crônico for esse estresse, maior a probabilidade do receptor da insulina apresentar resistência. A resistência adquirida do receptor, ela não é o fenômeno do tudo ou nada. Ou seja, haverão alguns receptores que continuarão funcionais e outros que começarão a apresentar resistência. Quanto mais grave for, né, por exemplo, a incidência do estresse crônico sobre aquele indivíduo, quanto mais severo, provavelmente maior será a resistência. Ela pode ser revertida, sim. Níveis muito graves de resistência são mais difíceis, mas níveis mais baixos de resistência insulínica podem ser revertidos, por exemplo, com a eliminação do agente estressor. A obesidade também é um fator muito importante para o aparecimento da resistência insulínica. No tecido adiposo, existe, na verdade, a conversão de cortisona, que é um metabólito inativo, no cortisol. E aí ocorre, então, a produção local de cortisol no tecido adiposo. Esse excesso de cortisol no tecido adiposo, essa hipercortisolemia local, ela vai, então, gerar resistência do receptor insulínico no tecido adiposo. Não só isso, o tecido adiposo, ele produz alguns hormônios, né, que são responsáveis pela indução da resistência do receptor. Por exemplo, a resistina. A resistina é um hormônio que é produzido, quanto mais tecido adiposo o indivíduo tem, mais resistina apresenta, e esse hormônio, até o momento, tem função exclusiva na indução da resistência do receptor de insulina. Além disso, as citocinas inflamatórias, que são moléculas sinalizadoras do sistema imunológico, elas também podem ser produzidas no tecido adiposo, e aí essas citocinas inflamatórias também levam à resistência do receptor da insulina. Ou seja, temos aqui ilustrado o receptor da insulina, já vimos que o cortisol,
né, agindo em vias intracelulares, inibe a ativação desse receptor, mas aqui também temos ilustrado, por exemplo, que as interleucinas 6, interleucina 8, TNF-alfa, que são citocinas inflamatórias, proteínas inflamatórias do sistema imunológico, produzida no sistema adiposo, no tecido adiposo, ou até mesmo no sistema imunológico também, vai levar à resistência do receptor, além da resistina. Então, quanto mais obeso o indivíduo é, maior a produção desses fatores e maior a probabilidade dele desenvolver resistência no receptor da insulina. E então, o exercício físico é uma alternativa aos tratamentos farmacológicos para reduzir essa resistência do receptor de insulina e a glicemia presente na diabetes mellitus tipo 2. Vejam só, aqui nós temos um músculo esquelético realizando uma contração muscular. A contração muscular, ela vai gerar um aumento de cálcio intracelular. Esse aumento do cálcio vai fazer com que os receptores GLUT4, que estão armazenados dentro da célula, eles sejam expostos na membrana, mesmo sem a ação da insulina. Normalmente, no indivíduo que não sofre de diabetes mellitus tipo 2, a insulina aqui ilustrada, ao se ligar ao seu receptor, iria expressar o receptor GLUT4 na membrana da célula. Porém, lembre-se que o indivíduo apresenta resistência no receptor. Então, essa via aqui ela não é funcional. Uma vez que a insulina não expõe o GLUT4 na membrana da célula, a célula muscular esquelética nem capta a glicose, ou seja, começa a apresentar um prejuízo de captação de glicose e de utilização de glicose como fonte energética, o que é uma preocupação. Mas, além disso, aquela glicose que era para estar sendo captada está lá no sangue, permanece no sangue, e vai, então, gerar um risco, né, como a gente já comentou, por exemplo, em relação à estrutura dos vasos, tornando eles menos flexíveis. Então, a contração muscular gerada pelo exercício físico é muito importante, porque esse aumento do cálcio vai fazer com que essas vesículas que armazenavam o GLUT4 dentro da célula migrem até a membrana e vão lá expor o GLUT4 na membrana da célula, mesmo com o receptor da insulina não estando funcionando. Então, o exercício físico imediatamente já reduz a glicemia, eliminando os riscos associados à hiperglicemia. Além disso, como o exercício físico também faz com que o indivíduo gaste mais energia, ganhe mais massa magra, perca massa gorda, isso faz com que a obesidade vá sendo reduzida e reduzindo todos esses fatores que são prejudiciais para o funcionamento do receptor da insulina. Mas não só isso, a atividade física também é importante para a redução do estresse. Então, vejam só, a atividade física, ela vai ser importante imediatamente, porque ela vai expor o GLUT4 na membrana, através do aumento do cálcio e não através da insulina. Isso vai fazer com que a glicemia daquele indivíduo diabético tipo 2 reduza, mas não só isso. O exercício físico ajuda a reduzir o estresse e ajuda a combater a obesidade, que são fatores muito importantes para o surgimento da resistência do receptor da insulina. Aqui nós temos ilustrado como a inflamação, por meio das citocinas inflamatórias, vejam aqui, que se ligam a receptores celular, vão levar à resistência do receptor de insulina. Olhem aqui, várias vias sendo inibidas pela ação das citocinas inflamatórias. Então, as citocinas inflamatórias levam à resistência do receptor de insulina, e como nós já discutimos na aula de controle do apetite, essa inflamação também leva à resistência do receptor de leptina e também pode levar à resistência do receptor do cortisol. Vamos discutir com mais detalhe essa questão do exercício físico e da resposta anti-inflamatória. Vocês devem estar se perguntando, mas o exercício físico não leva à quebra da musculatura esquelética? E isso vai levar a um processo de inflamação? Sim, existe esse processo de inflamação do músculo esquelético, mas isso é um processo de inflamação local. Se o indivíduo tiver sobre um overtraining, que é um excesso de treinamento, essa inflamação muscular local pode virar sistêmica, mas não é o caso. Nesse caso do overtraining, o exercício físico deixa de ser até benéfico. Ele passa a ser considerado um estressor crônico.
E várias patologias podem ser associadas a esse exercício físico exagerado, ao overtraining. Mas pensando no exercício físico moderado, onde o indivíduo respeita um descanso entre os dias de exercício, então vejam só, durante o exercício físico, vejam aqui, existe sim uma ruptura muscular, um processo inflamatório local, depois esse processo inflamatório vai desencadear uma reconstrução muscular, inclusive é um dos mecanismos de crescimento muscular. Porém, esse mecanismo local inflamatório, ele não é percebido a nível sistêmico. A nível sistêmico, o que vai existir é uma reação anti-inflamatória. Vejam aqui que a redução de proteína C reativa, que nós já discutimos em aulas anteriores, é um biomarcador de inflamação hepático. Então, na verdade, o exercício físico leva a uma redução da inflamação sistêmica, o que é muito importante. Então, vejam, existem duas vias que o exercício reduz a inflamação. Por essa via aqui, mediada pelo sistema imunológico, mas também porque o exercício físico reduz o percentual de gordura. Na hora que reduz o percentual de gordura, menos citocinas inflamatórias vão estar sendo produzidas pelo tecido adiposo. Esse artigo científico fala sobre os diversos tipos de tratamentos disponíveis para o combate da diabetes mellitus tipo 2. Vejam que ele cita aqui tanto o exercício físico, mas também como dietas, drogas que combatem a obesidade, alguns fármacos que vão auxiliar também na redução da hiperglicemia. Esse artigo está disponível no SIGA e vocês podem fazer uma leitura, pois irá auxiliar na compreensão dos mecanismos fisiológicos aqui estudados. Esse artigo ele é mais específico sobre a ação do exercício físico, sobre a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É o conjunto, na verdade, de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e até algumas vezes também algumas desordens de humor, por exemplo, a depressão. Então, indivíduos que apresentam síndrome metabólica, eles são beneficiados também pela atividade física, pois a atividade física vai, ao mesmo tempo, auxiliar no combate à obesidade, reduzir a resistência do receptor da insulina, auxiliar na melhora da atividade cardiovascular e na melhora do humor. Vejam aqui que o artigo demonstra que a sensibilidade do receptor à insulina melhora entre 12 e 48 horas após uma sessão de exercício, independente do tipo de exercício, pode ser resistido ou pode ser aeróbico. O importante nessa mensagem é que, como essa melhora ela é temporária, o indivíduo deve manter uma frequência da realização do exercício físico. Esse artigo que também está disponível no SIGA, além de discutir os benefícios do exercício físico para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2, ele traz alguns tratamentos farmacológicos. Vejam aqui, existem diversos tipos de tratamentos farmacológicos para o controle da hiperglicemia. Vamos começar discutindo os fármacos que inibem, na verdade, a enzima que quebra os carboidratos. Vamos ver aqui com mais detalhe, nós temos aqui uma vilosidade intestinal, sabemos que na vilosidade intestinal existem os enterócitos, e aqui está a borda em escova dos enterócitos. O que está ilustrado aqui em verde é a alfa-glucosidase. Enzima essa que quebra disacarídeos e monossacarídeos, levando ao aparecimento de glicose. E aí a glicose vai ser, então, transportada, ela vai ser absorvida. Já vimos que o transporte da glicose, a absorção da glicose, ela depende do sódio na borda da escova, mas não na membrana basolateral. O que esse fármaco faz é inibir essa enzima, ou seja, ele inibe uma enzima digestiva, não é um transportador de glicose. Mas se ele inibe uma enzima digestiva, não vai haver mais o surgimento da glicose. O produto final aqui será um disacarídeo. Esse disacarídeo não vai ser absorvido, consequentemente, não vai haver aumento de glicemia. Então, a hiperglicemia aqui é controlada por uma redução da absorção de glicose, porque, de fato, não houve quebra de disacarídeo a monossacarídeo. O controle da glicemia, do aumento da glicemia, também pode ser realizada reduzindo-se a reabsorção de glicose renal. Vamos ver aqui. Aqui nós temos, então, o tubo renal do néfron, temos aqui a região proximal do tubo, é na região proximal do tubo que há aproximadamente 90% da reabsorção da glicose que está no filtrado. Então, vejam só, a glicose está aqui,
né, na luz do tubo e precisa ser reabsorvida. O transportador que faz isso aí, essa reabsorção, se chama SGLT2. Não confundam com o SGLT1. O SGLT1 é o transportador que está lá nos enterócitos. Então, o GLT1, ele faz a absorção da glicose. E o 2, a reabsorção. Tá ok? Vamos, então, relembrar que antes da glicose ser absorvida no intestino, ela é quebrada pelaquela enzima que a gente acabou de explicar, a alfa-glicosidase. Em seguida, ela vai ser transportada. O transportador intestinal é o SGLT1. Agora, nós estamos falando da reabsorção que ocorre no rins, e o transportador é o GLT2. Então, vejam só, o que esse fármaco faz é inibir o SGLT2 lá aqui, ó, no tubo proximal, porque se ele inibe, olhem aqui a ação, não vai haver reabsorção de glicose, e essa glicose vai ficar, então, na urina. Então, temos diferentes mecanismos de reduzir a glicemia. Podemos atuar a nível intestinal. A nível intestinal, nós inibimos a enzima digestiva. Podemos atuar a nível renal. A nível renal, a gente inibe transportador de glicose. No primeiro caso, a gente inibe a absorção. No segundo caso, a gente inibe reabsorção. Vamos lá. Continuando, temos outro grupo de fármacos que controla a glicemia. Aqui nós temos os secretagogos. Tá? Os secretagogos têm dois grupos. Vamos ver como é que funciona a sulfonilureia. Isso aqui é uma célula beta-pancreática. Vejam aqui que a glicose está sendo transportada para dentro da célula beta pelo GLUT2, que não depende da insulina, até porque a gente vai ainda gerar liberação de insulina. Então, a glicose está sendo transportada aqui, vai se iniciar as reações intracelulares, que vai levar ao fechamento do canal de potássio, a abertura do canal de cálcio, o aumento do cálcio leva à secreção de insulina. O que é que esse fármaco vai fazer? As sulfonilureias vão atuar diretamente aqui no canal de potássio, deixando esse canal fechado. À medida que ele fecha esse canal, vai haver uma maior despolarização da célula, aumento do cálcio e liberação de insulina. Ou seja, é o mesmo mecanismo mediado pela entrada de glicose, só que nesse caso aqui não é necessário que a glicose esteja entrando. O que vai acontecer é que o fármaco vai atuar direto no receptor, estimulando a maior secreção da insulina. Aí vocês podem até pensar, mas isso seria um tratamento para diabetes tipo 2, porque na diabetes tipo 2 existe insulina. Qual a vantagem de liberar mais? A vantagem de liberar mais é que pode ser que haja uma maior chance de sensibilizar o receptor. Entretanto, as sulfonilureias, eles têm outras ações que não é apenas essa secretagoga. Esse tipo de fármaco, ele também melhora a sensibilidade do receptor de insulina e reduz a produção hepática de glicose. Então, quando ele atua simultaneamente, liberando a insulina, melhorando a sensibilidade do receptor e reduzindo a produção hepática, leva a uma melhora, então, da hiperglicemia. O outro grupo são os análogos do GLP-1. Nós já vimos que o GLP-1 atua de maneira antecipatória, estimulando a liberação da insulina. O GLP-1 é um hormônio produzido no duodeno em função da presença de carboidratos no quimo. Então, o que é que esses análogos de GLP-1 vão fazer? Ou seja, são fármacos que mimetizam o GLP-1. Vamos ver aqui, ó, o GLP-1 atuando aqui na célula beta-pancreática, que vai estimular a liberação de insulina. Vejam aqui o receptor, né, do GLP-1, tá bom? Vejam que por vias diferentes, não envolve o canal de potássio, são vias diferentes, mas são vias que vão também aumentar a quantidade de cálcio, que vai estimular a produção e liberação de insulina. Vamos aqui evidenciar que, além do GLP-1, já existem outras drogas, né, que atuam nas vias do GLP-1, mas não são análogos de GLP-1. Como assim? O GLP-1, à medida que ele vai agindo no corpo, ele vai sendo degradado, como qualquer outro hormônio ou qualquer outro fármaco, né? Esse metabolismo de degradação é mediado, por exemplo, pela DDP4, a dipeptidilpeptidase 4. Então, essa enzima degrada, aqui vejam, aqui está a enzima, degrada o GLP-1. O GIP também, ou seja, as incretinas de maneira geral.
Então, se ela degrada, vai fazer com que menos GLP-1 e GIP estejam disponíveis para agir. O que é que esses inibidores fazem? Esses fármacos inibidores fazem? Eles vão inibir a enzima. Se não tem mais, ou reduz a quantidade, na verdade, a gente não elimina totalmente. A ação farmacológica, ela não elimina totalmente, né? Aquela ação fisiológica. Então, o fármaco vai reduzir a ação da DPP-4. Se reduz a ação, a disponibilidade do GLP-1 e do GIP vão aumentar. Ou seja, mais hormônio vai estar disponível para mediar essa ação aqui ilustrada, que é liberar a insulina, certo? Esse fármaco aqui, como a gente já comentou, por ele ter ação também anorexígena, né, ele causa saciedade, além de ser utilizado no tratamento da diabetes tipo 2, ele também vem sendo bastante utilizado no tratamento de obesidade, que são, na verdade, comorbidades muito comuns. Os outros grupos aqui, nós temos fármacos que vão melhorar a sensibilidade do receptor de insulina. Por exemplo, nós temos a metformina e os tiazídicos. Aqui nós temos a metformina, vejam só, o fármaco se liga ao receptor e vai atuar em vias intracelulares que vão facilitar a ação das vias intracelulares do receptor de insulina. Muitas vezes são vias cruzadas. Vejam aqui, o receptor de insulina, ele devia estar ativando aqui algumas vias, mas como ele está com resistência, houve essa falha, por exemplo, nessa via aqui lateral, que está ilustrada em vermelho. O que é que a metformina faz? Por outros mecanismos, ativa aquela via que deveria estar sendo ativada pelo receptor de insulina. Vejam aqui que a metformina substitui a ação que deveria ser mediada pela insulina e seu receptor. Mais uma vez, a insulina e seu receptor deveria mediar todas essas ações aqui ilustradas, inclusive a via em vermelho. Porém, o receptor está com resistência, então não está havendo sua ação correta. A metformina, ao agir por outros mecanismos intracelulares, substitui a ação do receptor de insulina, mediando, por outros mecanismos, aquela ação que deveria ser mediada pela insulina. O outro grupo de fármacos, aqui ilustrado pelo TZD, que se chama tiazolidinedionas, eles são, na verdade, fármacos que estimulam a produção de novos receptores de insulina. Então, aqui ilustrado pelo TZD, esses fármacos, ao atuarem aqui nas células periféricas, aqui a gente tem ilustrado um adipócito, mas poderia ser, por exemplo, um músculo esquelético. Então, esses fármacos, o que vão fazer? Eles vão atuar no núcleo dessa célula, estimulando a transcrição, né, e a tradução, tá, de proteínas relacionadas à síntese do receptor de insulina. Ou seja, na hora que ele fabrica mais receptores, ele induz a formação de mais receptores, ele vai facilitar a sensibilidade à insulina, já que novos receptores estão sendo formados. Turma, chegamos ao final dessa segunda parte da aula de controle glicêmico. As questões estão disponíveis no SIGA-A. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.